Olá, alunos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre protozoários, dando continuidade aí às nossas aulas, né? Vamos lá. Então, a classificação dos protozoários, né? Eles fazem parte do reino protista. Esse reino protista, ele é um grupo formado pelos seres vivos, né? Eucariontes, autótrofos. Ele também tem seres heterótrofos e unicelulares. Eles integram em reino de esse reino ele contém algas, protozoários, micocetos, que são seres vivos semelhantes aos fungos, né? Os seres unicelulares, né? Como a palavra já diz, uni quer dizer uma. Então eles são apenas de uma única célula, mas por conta disso também eles realizam todas as funções vitais, né? Não é porque eles são unicelulares que eles são inferiores. Os eucariontes, né? Que eles apresentam um núcleo organizado, né? Os eucariontes são aqueles que apresentam esse núcleo organizado que delimita por um envoltório nuclear, né? E nesse tipo de célula, o material genético não está espalhado pelo citoplasma. Aí uma organização. Os heterótrofos, a alimentação por englobação, absorção. Relembrando vocês que os heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, diferente dos autótrofos. Também temos seres com mobilidade especializada. Um exemplo disso são os pseudópodes, que são falsos pés, e os cílios, né? Que eles usam para a locomoção. Esses organismos, né? Alguns apresentam vida livre, mutualistas. Seres mutualistas, para relembrar vocês, é uma relação harmônica interespecífica que duas espécies se associam e se beneficiam dessa interação. Nós temos também o comensais, né? Comensalismo, que é um tipo de relação ecológica interespecífica, pois ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nós temos também os parasitas, né? Que são seres que vivem em função de outros. Eles podem ser internos ou externos. Agora a gente vai ver agora a classificação dos protozoários, né? Nós temos protozoários ameboides, que eles têm a presença de pseudópodes, que são os falsos pés, que eles usam para a locomoção. Como nós podemos ver aqui na imagem, os pseudópodes. Eles são de vida livre ou parasita, né? Ou seja, eles podem viver ou não dentro de uma célula hospedeira. Exemplo: amebas, radiolários e heliozoários, e o foraminíferos. Aqui embaixo a gente tem uma imagem, né, desses protozoários com os pseudópodes, esqueleto, citoplasma. Nós temos também os protozoários flagelados. Sua principal característica é a presença de flagelos. Eles são de vida livre ou parasita. Um exemplo desses protozoários são os giardes, tricômonas, leximanias e o trypanosomas. Os protozoários ciliados, né? A principal característica deles é a presença de cílios. Eles são de vida livre ou parasitas. Eles apresentam também um macronúcleo, que significa que é um núcleo maior e sua função é vegetativa. Aqui na imagem a gente pode ver o macronúcleo, que ele é um núcleo bem maior. E o micronúcleo, que significa que é um núcleo menor em relação ao macro, né? E a sua função é reprodutiva. Aqui na imagem a gente pode ver ao lado aqui do macronúcleo
o micronúcleo com sua função reprodutiva. Eles também apresentam 2 vacúolos contrásteis. Os vacúolos eles têm a função aí de armazenamento de proteínas. Os protozoários ciliados eles também apresentam citóstoma, que é a entrada de alimentos, conhecido como a boca desse parasita, né? Aqui nós podemos ver o citóstoma, que é a boca, onde há a entrada de alimentos. Também temos esse protozoário, ele apresenta também citopígio, que é onde há a eliminação de resíduos alimentares. A gente pode ver aqui embaixo o citopígio, que é onde faz a excreção, a saída desses alimentos que ele ingere. Um exemplo desse protozoário é o Paramécios. Temos também o protozoário apicomplexus, eles são esporozoários. Diferente dos protozoários que apresentam a locomoção, esse protozoário não apresenta uma locomoção, como o pseudópodes e os cílios. Então ele não apresenta essa locomoção. Eles são exclusivamente parasitas. Eles vivem em função de uma outra célula. Então eles só poderão exercer suas funções dentro de uma célula hospedeira. Eles apresentam uma estrutura denominada complexo apical, que se prende ou penetra na célula hospedeira. Isso é uma das suas principais características. E um exemplo desse protozoário é o toxoplasma e o plasmódios. Agora, pessoal, a gente vai ver as principais doenças causadas pelos protozoários, né? A primeira delas, que é a amebiase, que é um parasita intestinal, né? A sua principal transmissão é através da ingestão de cistos em água e em alimentos contaminados, né? Os sintomas é disenteria, anemia, ulcerações na parede intestinal, necroses hepáticas, pulmonares e cerebrais. Aqui a gente pode ver o ciclo de infecção desse protozoário, né? Através da contaminação de alimentos de água potável, a pessoa ingere esses alimentos e a ingestão de cistos da ameba, né? Que está contida nesses alimentos contaminados. A partir daí, a liberação de amebas no intestino, e essas amebas de formas vegetativas se multiplicam e lesam vasos sanguíneos intestinais, e a partir daí eles se juntam a esses vasos sanguíneos, essas hemácias, né? E se multiplicando, né? E a partir daí a gente tem um parasita completo para poder infectar outros alimentos. E eles são liberados a partir das fezes, né? E como que a gente pode se prevenir? Através do saneamento básico, né? Higiene pessoal, cuidados com água e alimentos e o tratamento do doente. Um bug aqui. Outra doença é a giardia, que também é um parasita intestinal. A sua transmissão é a ingestão de cistos em água e alimentos, como a gente pode ver aqui no seu ciclo, a ingestão desses cistos, né? E aí o tropozoide emerge no cisto ativo para se alimentar e replicar. Na sua replicação, o tropozoide se reproduz assexuadamente por fissão binária. Apenas 1/3 das pessoas infectadas apresentam sintomas, né? Tanto os cistos quanto os tropozoides são encontrados nas fezes. Apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo do hospedeiro. O cisto da giardia pode sobreviver por semanas ou meses na geladeira. Os seus principais sintomas são a diarreia, duodenite, lesões na parede intestinal e cólicas. Como que a gente pode prevenir? Através do saneamento básico, higiene pessoal, cuidados com água e alimentos. Cuidado com águas e alimentos.
o tratamento do doente. A gente tem também o balandiose, que também é um parasita intestinal. Sua transmissão é através da ingestão de cistos em água e alimentos. Seus principais sintomas são febre, náuseas, lesões no intestino grosso, diarreia com sangue. E como que a gente pode se prevenir desse parasita? Através do saneamento básico, higiene pessoal e cuidado com água e alimentos e tratamento do doente. Aqui a gente pode ver o seu ciclo de vida. Através da ingestão pela boca, ele se replica no intestino e pelas fezes ele acaba infectando outros alimentos. Temos a leishmaniose, né? Que temos a leishmania brasiliense, que é a úlcera de Bauru, e a leishmaniose chagas, que é o calazar, que é a leishmaniose visceral. Como é que ocorre a sua transmissão? Através da picada da fêmea, do mosquito palha ou biriqui. Aqui a gente tem o seu ciclo, né, de infecção. Essa fêmea infecta esses cães, roedores e cães silvestres, e através daí consegue infectar os homens, né, os seres humanos. Quais são os sintomas, né? Na úlcera de Bauru, as úlceras de diferentes cicatrizações, como vocês podem ver na imagem, deformações em mucosa e cartilagens. No calazar, temos lesões no braço, no fígado, no rins e intestino, né? Redução do tecido hematopoiético. E como que a gente pode combater esse parasita, né? Combater ao vetor, que tratamento do doente, vacinação de animais e a eliminação de animais doentes. Aqui a gente tem exemplos, né, de cães com leishmaniose infectados com o calazar. A gente tem também a tricomoniase, né, que a sua transmissão é através do contato sexual, o uso de sanitários, piscinas públicas e roupas íntimas em comum. Exemplo disso, a toalha, né? Aqui a gente tem o seu ciclo através da relação sexual de uma pessoa para outra. E aqui a gente tem a sua replicação. O trofozoide ele se divide por divisão binária, gerando aí células iguais, formando outro trofozoita. Os sintomas. Seus principais sintomas é a uretrite, prurido e o leucorreia. Como que a gente pode combater esse parasita? Através dos preservativos e cuidados higiênicos. A doença de Chagas, né, que é a mais conhecida. A sua transmissão clássica é o contato das fezes do percevejo barbeiro, né, triatoma infestans, com local de sua picada. Os sintomas são cardiomegalia, fibrose cardíaca, redução da pressão arterial e megaesôfago e megacólon. Como que a gente pode combater essa doença? Através de combater o vetor, né, um inseto, melhoria de moradias, controle de qualidade de bancos de sangue, que ajudam no tratamento. E aqui a gente tem a sua forma o seu ciclo de vida da doença, né? Então, o inseto, ele pica e a defesa ao mesmo tempo. O tripogamasticota passa a ferida nas fezes, né? E aí eles invadem células onde se transformam em amastigotas, né? A partir daí, os amastigotas multiplicam-se dentro das células sexualmente. Os amastigotas transformam-se em tripomastigotas
e destroem as células saindo para o sangue. A partir daí, trigonomastigotas sanguíneos são absorvidos por novos insetos em nova picada, onde eles podem aí já infectar seres humanos. E aí transformam-se em epimatigotas no intestino do inseto, né? E se multiplicam-se, transformando-se em tripamortigotas. A partir daí o inseto já esse parasita já está dentro do inseto e aí ele já pode se replicar e aí esse inseto pode passar para outros seres vivos. Aqui a gente tem a imagem do Trypanosoma cruzi com o plasma sanguíneo, né? E aqui o percevejo, mais conhecido como barbeiro, né? E aqui a gente tem uma foto da principal moradia desse inseto, né? O barbeiro, que é um local de risco, local úmido, né? Que pode ocasionar a presença de barbeiros. Outras formas de transmissão, através da transfusão sanguínea, da placenta, amamentação e ingestão do parasita em alimentos, sucos de açaí, caldo de cana. Então tenham muito cuidado com esse tipo de alimento, porque a gente tem a imagem de como ele pode ser, esse alimento pode estar infectado. Temos também a toxoplasmose, né, que é a ingestão de cistos eliminados pelas fezes de gatos e a ingestão de carnes contaminadas. Aqui a gente tem um ciclo, né, onde o gato é o principal transmissor dessa doença, onde ele infecta defecando em locais que contém areia, plantas, e aí assim contaminando alimentos e outros animais. E a partir daí, da ingestão desses alimentos contaminados e da carne contaminada, podem infectar os seres humanos. Sintomas: a cegueira, aborto, má formação do sistema nervoso em fetos. E como que a gente pode cuidar para não ser contaminado por esse protozoário? Cuidados como manipulação e destino das fezes de animais domésticos. Temos também a malária. Seu agente antiológico é o Plasmodium vivax, que é a febre terção benigna, Plasmodium falciparum, que é a febre terção maligna, e o Plasmodium malariae, que é a febre quartã. Como que ocorre a transmissão da malária? Ocorre através da picada da fêmea do mosquito prego. Seus principais sintomas: febre intermitentes, lesões nos vasos sanguíneos, degeneração de tecidos, calafrios, anemias e destruição de hemácias. Aqui a gente tem um exemplo desses sintomas e também uma imagem desse parasita. Como que a gente pode combater esse parasita, né? Através do tratamento do doente, combate ao vetor, inseticidas, né? Repelentes, tela de proteção, evitar áreas endêmicas ou tomar medicamentos antimaláricos antes de viajar. Aqui a gente tem como que ocorre o ciclo da malária, né? Em seu hospedeiro definitivo, que é onde ocorre a fecundação, a gente pode ver que o gameta masculino, através do gameta masculino, né, ocorre a fecundação desse zigoto, e aí esse parasita, ele vai se desenvolver, e aí a fêmea, né, vai picar o hospedeiro intermediário, que é o homem, né? E aí, dentro do hospedeiro intermediário, ele vai se multiplicar, ocorrendo aí onde vocês podem ver aí no ciclo da malária. Aqui a gente tem as áreas endêmicas, né? Onde mais ocorrem casos de malária, e essa região verde, onde ocorre a transmissão da malária, né? E as áreas mais verdinho, o verde mais claro, são as áreas com riscos
limitado, né? E as áreas brancas são áreas que não têm o risco de malária. E foi isso, pessoal. Obrigado. E eu peço a vocês que respondam o questionário que eu deixei disponibilizado no Google Sala de Aula. Obrigado.